Olha só que mazão lindo, pessoal, mas não é isso que eu quero falar com vocês não, tá certo? Então, queria estar compartilhando aqui com vocês algumas dicas básicas para quem pretende elaborar projeto elétrico de rede de distribuição urbana, tá certo? Vamos lá? E por conta de vocês, hoje eu vou de novo trabalhar a pé, tá certo? Eu vou caminhando só para mostrar algumas coisas em campo de perto. Estou mostrando aqui uma visão mais macro, digamos assim, mas iremos pegar alguns detalhes mais pontuais na parte de baixo. Então, pessoal, vamos ver alguns parâmetros que a norma para a elaboração de projetos elétricos de rede de distribuição urbana, o que ela diz, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui na prática. Então, algumas informações importantes que eu iria mostrar aqui também, tentar mostrar o print aqui da norma, é o seguinte: os vãos máximo entre estruturas, por exemplo, essa estrutura, essa daqui, essa estrutura e essa outra estrutura aqui na frente. Então, vamos ver o que a norma diz. Então, aqui a gente pode observar o seguinte: uma estrutura que está passando a rede de média tensão, certo? Podemos ver aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui a rede de média tensão, em cabo nu, tá certo? Na disposição aqui horizontal, 3 cabos. E podemos observar mais abaixo aqui, olha, tá vendo esse cabinho preto aqui? Então ele está passando justamente a rede de baixa tensão. Então a gente tem aqui a configuração de uma rede de MT e BT. E o primeiro passo para se trabalhar com esse tipo de projeto é engolir, mastigar bem normas, tá certo? Então essa é a norma aqui referente à rede de distribuição urbana para a elaboração de projetos. Então a primeira sacada em relação à distância entre um poste e outro, tá certo? Entre essas estruturas, a norma ela vai tratar de acordo com algumas observações. Então, se esse vão aqui de cabos, se existisse apenas a rede de média tensão nessas duas estruturas, a distância é uma. Nesse caso aqui, como possui rede de média tensão e baixa tensão passando nas estruturas, a distância é outra. Se fosse só baixa tensão, como aqui nesse trecho aqui, tá certo? A distância vai ser outra. Então, como podemos ver aí nessa imagem, se as estruturas, se passar sobre elas apenas a rede de média tensão com cabo nu, que no caso é essa nossa situação aqui, a distância máxima é de 80 metros. Já no caso, se a rede fosse compacta de média tensão, iremos ver, não tem por aqui, iremos ver em uma outra oportunidade, a rede compacta, no caso seria de 60 metros. Já isso sem a baixa tensão, né? Se fosse só apenas média tensão. Nesse caso aqui, como passa a rede de média e baixa tensão no mesmo vão, então a distância máxima no caso seria de 40 metros. E essa distância, ela será obrigatória? Tem que ser 40 metros? Não, essa é a máxima. Outra informação importante ainda sobre normas é que nessa norma que eu mostrei, no caso da concessionária local aqui, a INDEU 006, para projeto de redistribuição urbana, já no finalzinho da página dela, geralmente no final da página as concessionárias irão disponibilizar as simbologias que dependendo da região irá ter algumas diferenças, como eu irei mostrar agora nesse próximo story. Então, na norma, como eu mostrei anteriormente, ele vai estar mostrando as simbologias. E outra dica importante é o seguinte: essa rede de distribuição aqui, urbana, esse é um bairro antigo, uma rede já antiga, tá certo? Então o padrão da rede de média tensão não é mais nesse formato, tá certo? Então os novos loteamentos, por exemplo, eles serão em rede compacta, tá certo? Então o tipo de estrutura será diferente. E essa norma que eu mostrei, a INDEU 006, a nova atualização já exige isso, tá certo? Não pode mais ser com rede aberta de média tensão. E outro ponto importante em relação à parte de baixa tensão. Esse bairro aqui, por ser um bairro, podemos observar, de muitos prédios, tem alguns prédios de médio, grande porte, digamos assim, que possuem estação abrigada ou transformador exclusivo, e tem alguns prédios menores que possuem o atendimento em baixa tensão. Por exemplo, como esse aqui, atendido por esse transformador. Então, pela característica desse bairro, o que vai acontecer? A rede de baixa tensão, por exemplo, desse transformador, ela vai sair dele. Podemos observar que não vai dar para ver aqui onde está o ponto de seccionamento dela, o final de linha, no caso, dessa rede de baixa tensão, mas podemos observar aqui que ela não irá percorrer um caminho muito longo devido às cargas mais próximas ao transformador, digamos assim, devido essa região possuir um alto índice de carga instalada próximo ao transformador. Tá entendendo? Porque, por exemplo, saindo desse transformador a alguma edificação próxima, podemos observar que já existe alguns blocos de unidades consumidoras que irá fazer com que a carga já fique um pouco elevada próximo ao transformador. Então não vai ter uma extensão muito grande. Mas como é que fica, Anderson, no caso de um loteamento de casas do programa Minha Casa Minha Vida, que
a carga instalada é baixa, digamos assim, a demanda é baixa nessas unidades. Então, em relação, por exemplo, nesse loteamento, uma observação é o seguinte: a rede de baixa tensão que sai desse transformador, tanto para esse lado direito como para o lado esquerdo, ele deve possuir um comprimento máximo de 400 metros, tá certo? Então, o final de linha aqui, que irá, por exemplo, até aquele ponto ali, aquela esquina, vamos que naquela esquina ela entre para o lado de lá, enfim, e atenda o outro quarteirão de trás. Então, o que vai acontecer? O comprimento máximo dessa rede, dependente da queda de tensão e da carga distribuída no circuito, será de 400 metros. Outra informação que parece óbvia, mas muitos projetistas cometem essa cagada. Inclusive eu cometi no meu primeiro projeto de redistribuição urbana essa cagada também, porém corrigi bem antes da execução, tá certo? Mas a gente falou que quando a rede, o vão estará passando ali a rede de média tensão e baixa tensão, a distância máxima é de 40 metros. Então, para economizar a quantidade de postes, geralmente o que o projetista faz? Vai distribuir dentro do limite mesmo, dos 40 metros. Só que, dependendo do comprimento da divisão de cada lote, tá entendendo? Então, a lote eu estou falando, seria o quê? Cada lote que irá atender seria o terreno, né? O terreno de cada unidade dessa. No caso de um loteamento novo, não vai ter nada construído, vai ter só a divisão dos lotes em campo, com as divisões, com alguns piquetes, com as demarcações dessas distâncias. E no projeto arquitetônico ele vai ter o seguinte: então, em um loteamento novo, por exemplo, não vai existir as edificações construídas, vai estar desse jeito aqui que a gente está vendo aqui nessa foto, tá certo? Então, a sacada para a alocação das estruturas dos postes de um loteamento é muito importante que, mesmo que a norma informe, né, que a distância máxima é de 40 metros, mas o projetista ele deve pensar de forma coerente para não cometer o que foi cometido aqui, por exemplo. Nesse terreno aqui podemos observar que a estrutura está no meio. Tudo bem que aquele terreno ali tem só uma guaritazinha ali, uma porta de entrada, mas se tivesse um portão grande de garagem, iria atrapalhar, tá certo? Então é muito importante que as estruturas elas sejam alocadas conforme essa daqui, ó, entre a divisa de dois terrenos, tá certo? Então parece óbvio, parece besta essa dica, mas muitos cometem isso daqui, olha, como podemos observar aqui, ó, no meio do terreno. Se esse terreno for abrir um estacionamento grande aqui, for fazer um prédio, esse poste terá que sofrer um deslocamento, né? Uma reforma de rede para deslocar essa estrutura, tá bom? Então segura aí essa dica. Então, pessoal, agora numa visão mais próxima aqui de baixo, tá certo? Então podemos observar o seguinte: esse tipo de estrutura aqui é conhecida como os postes duplo T, tá certo? Então, uma informação interessante sobre o poste duplo T é o seguinte: podemos observar que ele possui essa parte lisa e essa parte aqui que chamamos da gaveta do poste, tá bom? Então, esse lado aqui do poste é o lado do menor esforço, esse lado é o lado do maior esforço. E aí você pode perguntar: Anderson, quando esse maior esforço vai ficar aqui virado para a rua e quando ele vai ficar de lado aqui virado para o lado da calçada mesmo, no caso, né? Nessa perspectiva, ou seja, nessa perspectiva que está essa outra estrutura aqui. Então, olhando essas duas estruturas, podemos observar o seguinte: essa estrutura aqui, deixa eu atravessar na faixa, essa estrutura, o maior esforço está do lado da rua. E já o outro poste ali, o maior esforço não está de frente para a rua, né? Está para a lateral ali, né? Então, qual é a regra para definir para que lado vai ficar o maior esforço quando for implantar um poste duplo T? O maior esforço, que é a parte lisa do poste, ela deve ficar para o lado onde estará sofrendo o maior peso, a maior tração aí na estrutura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, por que o maior esforço não está para o lado da rua? Pelo seguinte: a maior tração que esse poste está sofrendo, o maior peso, está justamente nesse sentido aqui, ó. Então, por isso que o maior esforço está para esse outro lado, tá bom? E aí, na simbologia, como é que representa o maior e o menor esforço? Então, nesse caso aqui, olha, como podemos observar nessa foto, aí estão lá os lados aí que representam a simbologia, o maior e o menor esforço. Então, naquela estrutura ali, ó, podemos observar que o maior esforço está para o lado da rua, tanto em relação ao peso do cabo que está saindo em frente, como também em relação ao peso do transformador. Então, o que irá determinar sempre será onde está sendo exigido o maior esforço do poste, certo? Isso no caso do poste duplo T. O poste circular, ele tem o esforço uniforme, tá certo? Para qualquer lado da estrutura. Agora vamos ver aqui a distância dessa estrutura. Vou medir aqui uma distância média. Tem uma trena aqui digital.
certo? Ela não tem, acredito que não vai ter uma precisão muito 100%, mas dá pra gente fazer uma dinâmica bacana aqui. Então a gente pode observar aí aproximadamente 33 metros, tá certo? Então não necessariamente tem que ficar 40 metros cravado. É muito importante que os postes eles fiquem em uma disposição que seja possível não ocorrer exatamente aqui, olha. Colocar um poste na metade, no terreno, tá entendendo? Porque se tiver um portão de garagem aqui vai ficar complicado e terá que ocorrer um deslocamento dessa estrutura. Então esse poste ele poderia vir um pouco mais para essa esquina aqui, tá certo? Tem distância em relação a estruturas mais à frente, tá bom? Então é muito importante também o alinhamento. E outra informação importante é o seguinte, deixa eu pegar a outra estrutura ali mais à frente. Outra informação importante é o seguinte, então esse alinhamento das estruturas elas devem ficar justamente aproximadamente aqui, olha, 15 centímetros em relação ao meio fio aqui, tá certo? Outras informações importantes deve constar também no projeto, na rede de baixa tensão, justamente a informação desses rabichos, tá certo? Os rabichos que é justamente onde é ligado a iluminação pública, é ligado o ramal de serviço de unidades, para não colocar diretamente no cabo, porque se der algum ponto quente pode danificar diretamente o cabo. Se danificar o rabicho, é só substituir esse rabicho, é mais prático para a concessionária e demanda menos tempo de desligamento, digamos assim, se houver necessidade, né, de desligamento. Outra informação importante é que temos uma estrutura com transformador da concessionária. Então podemos observar ali, ó, jogo de chave fusível, transformador e aqui a rede de baixa tensão, né? Então a rede de baixa tensão ela sai em direção àquela estrutura e sai em direção a essa outra estrutura aqui, ó. E nessa estrutura podemos observar o seguinte, deixa eu chegar aqui nesse outro lado para ficar melhor, do lado oposto ao sol. Podemos observar aqui a rede que vem desse transformador. Ela morre aqui, tá vendo? As fases, eles fizeram aquela volta ali no cabo, olha, e ela não segue em frente, tá certo? Segue apenas o neutro para interligar com os cabos dessa outra área aqui. Então essa estrutura aqui é chamada de estrutura de divisão de área. Então a rede ela se divide aqui. Então a rede que chega por esse lado aqui, ela vem de um transformador e a rede que está no outro lado dessa estrutura vem de outro transformador, no caso daquele transformador ali. Uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade na hora de elaborar um projeto elétrico de redistribuição é na geração de relação de materiais. E aí, Vanderlei, qual a dica aí para elaborar uma relação de materiais precisa para esse tipo de projeto? É só pegar a base, né, da norma, ficar atento aí que cada estrutura são materiais específicos, né? Cada estrutura tem seu material específico. Depois é só você pegar aquele tipo de estrutura e colocar a quantidade de vezes que vai ter ela, não tem segredo não. Às vezes a gente bota dificuldade nisso aí, mas depois que a gente vai pegando a prática, fica muito mais simples. Massa, vou dar minha sugestão agora, viu? Vamos lá, segura aí. Pronto, a minha dica é o seguinte, parece boba, mas se você seguir, é poderosa, tá certo? Então a dica é o seguinte, é tirar a bunda da cadeira do escritório, ir para campo e olhar as estruturas. Deixa eu atravessar a rua aqui. Chegar numa estrutura dessa, comparar com o que tem na norma, ver esse tipo de estrutura, aí você vai ver que estrutura é essa. Ah, essa estrutura, depois a gente vai ver na norma. É uma N4 por quê? Tá chegando com isolador polimérico aí, mesmo que você não saiba que tipo de isolador é esse, lá na norma vai dizer a referência de cada item desse. Então começa a olhar, olha, que além dos isoladores de suspensão que tá chegando na cruzeta, em cima tem uns isoladores de pino também, olha, aqui, ali, isoladores de pino. E ele pega justamente aquele pulo de cima que tá fazendo a conexão. Então, deixa eu gravar mais aqui, só um minuto. E aí o segredo é observar mesmo, observar o que tá chegando ali na cruzeta, ó, isolador de suspensão. A gente vê até uma coisa segurando o cabo, é o que? Ah, é uma alça. Isolador de pino, olha lá, tem um olhal ali, uma porca olhal, tem um ganchozinho, o que é aquilo? Então,
é comparar o que a norma mostra na teoria lá no papel, comparar com a prática. E você vai ver, para segurar essa cruzeta aqui, o que é que precisa. Você vai ver, ó, que tem 2 parafusos chegando ali, olha, no meio. Um dos parafusos segura a porca-olhar, olha. E tem nas laterais ali, ó, segurando as cruzetas, mais outros parafusos, olha. Então esse tipo de estrutura aqui, ó, 4 parafusos, tem porca, tem arruela. Você começa a olhar na prática, tá certo? Então, um dos segredos para ficar bom na parte de elaborar uma relação de materiais é ver na prática e comparando com o que a norma vai mostrando. E aí você vai descendo, vai vendo aqui, olha, porque aqui o padrão antigo aqui é a armação V2 ainda, que está segurando a rede de baixa tensão. Olhando por esse ângulo aqui, olha, essa é uma armação V2, então esse é um padrão antigo. Você vai ver que está em desacordo com a norma atual, e aí você vai procurar uma outra estrutura que esteja com a estrutura de baixa tensão, de acordo com a norma atualizada, e você vai olhando, certo? Vai olhando, ó, que o cabo de baixa tensão, que cabo é esse? A rede multiplex que a norma fala. Ah, olha, então o neutro, olha, o neutro é cabo nulo, no caso nessa concessionária. Tem concessionária que as 3 fases, e o neutro também é isolado. Tem outros que os condutores são coloridos. Então, a relação de materiais, um dos segredos é isso, é cair em campo, ver, tá entendendo? Você tocar no poste, saber o que é o maior esforço, a parte lisa, a parte da gaveta do poste, tá entendendo? Então, vai para debaixo dela, só não sobe lá perto dos cabos, tá certo? Mas olha direitinho, olha se tem alguma referência na hora de engastar, se tem alguma identificação. Então, é assim, além de tudo isso que o Vanderlei falou aí, tá certo? Muito importante você ter essa referência normativa, mas pega essa referência normativa e vai pra rua, começa a olhar, porque aí você vai olhar com outros olhos, uma visão mais executiva. E é aí onde está o grande diferencial dos bons projetistas, dos projetistas medianos, que os bons projetistas, eles elaboram um projeto já pensando na parte executiva, já pensando no eletricista que vai executar, já pensando também quando a edificação das casas nesse loteamento for construída, que os postes serão localizados em um local onde não irá atrapalhar a entrada, caso o cliente coloque um portão de garagem, tenha um comércio. Então, o projetista ele tem essa visão executiva. Então, esse é o grande diferencial dos projetistas fora da curva, hein? Outra dica importante é porque como essa rede aqui é antiga, ela tá fora do padrão, tá certo? Mas tá vendo aquele mesmo olhar que segura ali, olha, aquela porca-olhar que está segurando o isolador de suspensão? Esse daqui, cadê? Deixa eu ver se dá pra ver aqui com o dedo. Esse daqui, ele deve ser instalado tanto na parte, essa parte de trás aqui, ó, que está voltada para o lado do terreno do cliente, como também a parte da frente que está voltada para a rua. Deve ter essa porca-olhar um pouco acima da rede, tá certo? Para que de fato possa ligar os ramais de serviço e ele não fique dessa forma. Olha esse daqui, ramal de serviço, ele está um pouco ali, ó, encostando na alvenaria do poste. Então essa rede é antiga, por isso que está dessa forma, mas num projeto padronizado aí para o loteamento é necessário ter essas porca-olhares, tá certo? E aqui, pessoal, a gente pode observar, na própria norma vai estar tratando aí, olha, de cada distância, tá certo? Entre a primeira cruzeta de cima e quando a cruzeta faz um ângulo 90 graus, né? Quando, no caso, as duas cruzetas têm esse formato aqui, no caso, olha, essa distância A aqui deve ser de 80 centímetros. Então essa distância tem aqui na norma, tá certo? Tem aqui embaixo, olha, a distância A, 80 centímetros, isso para a rede até nível de tensão 15 kV, tá certo? Como eu estava exemplificando aqui uma rede de 13.800 volts, então seria essa primeira linha aqui, tá bom? Então a primeira distância entre as duas cruzetas 80 centímetros, quando a cruzeta faz um ângulo de 90 graus, 50 centímetros, tá certo? E assim sucessivamente. Aquela observação em relação à distância que eu falei, que a distância de 15 centímetros entre a face do poste e o final do meio fio, no caso isso é para quando a calçada, tá certo? A distância aqui do meio fio, a distância da calçada. Isso aqui é como se fosse uma parede de um terreno. Quando essa distância K aqui da calçada, ela é igual ou inferior a 2,50 metros. Tá certo? 15 centímetros. Se a calçada for maior, essa distância será de 20 centímetros. Por aqui você consegue ver, olha, a distância, no caso aqui, entre essa faixa de ocupação, no caso, é justamente a área para instalação de toda a parte de comunicação, né? Então, telefonia, TV a cabo, essa rede de comunicação. A distância dela em relação à rede de baixa tensão, 1,10 m, 10 centímetros aqui em relação à
essa base aqui da iluminação pública, do braço da iluminação pública. Então é justamente importante fazer constar essas e outras observações em relação à distância, que isso irá ajudar bastante o eletricista montador na hora que ele estiver em campo. Então, quando você for elaborar qualquer projeto, o grande diferencial dos grandes projetistas é que ele elabora o projeto já pensando de forma executiva, tá bom? Então fica aí a dica, faz de conta que você vai ter que entregar o projeto a uma pessoa que não entende de nada, seja leigo. Então, o que você iria colocar de informação para que a execução ela possa acontecer sem nenhuma complicação, sem nenhuma dúvida? Então, esse é um dos pensamentos fundamentais aí que o projetista ele deve se atentar para fazer constar em seu projeto, tá bom? Então é isso aí, um forte abraço e vamos trabalhar um pouquinho, né?